Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estou entrando aqui, são 11h38, então aí no Brasil são 20h38. Consegui entrar mais ou menos no horário que a gente faz a live geralmente no Brasil aqui, um pouco mais tarde, bem mais tarde, numa segunda-feira, mas para a gente conseguir conversar e de qualquer forma poder estar mais próximo de vocês num horário mais adequado. A gente começa o nosso Ser Persista da noite para conversar sobre mudando patamares. E eu gostaria de conversar com vocês sobre isso por diversos motivos e talvez vocês concordem comigo ou não. Às vezes a gente estabelece um objetivo de vida e a gente passa a ter dois comportamentos possíveis. Um primeiro é estabelecimento de um objetivo como a mínimo existencial, como se sem aquele objetivo a gente não pudesse alcançar um bom êxito. E o segundo ponto é a universalização do método. Então são duas coisas que a gente vai conversar com muita paciência, porque é uma reflexão. A primeira sobre o mínimo existencial e o segundo, a universalização do método. O sujeito estuda para magistratura, mas você pode pensar no seu concurso fim, por exemplo. E aqui eu vou me atentar ao concurso público, que efetivamente é o objetivo da maioria das pessoas, né, que me assiste nesse momento. O sujeito estabelece uma meta. Então ele diz assim, eu estou olhando para lá para tentar não ler os comentários e conseguir me manter fixo num pensamento uniforme, mas assim, veja, o sujeito coloca uma meta e diz assim, eu vou ser juiz. Então, ele estabelece uma meta. E quando ele estabelece essa meta, ele às vezes coloca essa meta como um mínimo existencial, de maneira que se ele não se tornar juiz, é como se a vida dele fosse menos digna, sabe? É como se ele experimentasse uma frustração que o impedisse de viver feliz. Não é que o impede de viver, mas ele carrega uma frustração que tira muito da sua dignidade. O sujeito se sente não merecedor de uma felicidade, porque afinal de contas a felicidade dele estava naquela aprovação, naquela conquista, eis o seu mínimo existencial. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E esse primeiro ponto revela algumas coisas que eu quero destacar para vocês. O primeiro é o comum, que é você colocar no seu objetivo a sensação de que você é uma pessoa completa. Acho que as pessoas confundem ambição com satisfação. É possível ser ambicioso ou ter ambição a despeito de estar satisfeito com o momento da vida em que estamos. Então você pode dizer que você está satisfeito, que você experimenta uma satisfação, afinal de contas você se graduou em Direito, você está estudando, você tem uma oportunidade que a maioria das pessoas não tem. Isso é satisfação, eu estou satisfeito, mas eu mantenho a minha ambição, então eu quero ser juiz, promotor, procurador, defensor, delegado, analista, portanto eu tenho uma ambição. E aí eu começo a perceber que as pessoas que estabelecem o concurso público como um mínimo existencial, elas colocam inclusive a sua satisfação lá.
de maneira que elas vivem insatisfeitas. E como o concurso pode demorar 2 anos, por exemplo, a pessoa ser aprovada, estudando direitinho, nesse caso, você sabe, ela vive insatisfeita. Durante 2 anos, durante 3 anos ou durante um tempo maior do que esse. Então eu gostaria que você percebesse que não é possível classificar o concurso público como um mínimo existencial. O segundo ponto, ainda nessa linha do mínimo existencial, é que é preciso que você mude o patamar. Porque se você estuda para ser aprovado, você diz assim, eu quero ser aprovado no concurso X. Você, ou em qualquer concurso da magistratura, só quero passar. Você estabeleceu isso como meta, isso como um objetivo final. Mas quando você faz isso, você começa a se tranquilizar à medida que você começa a alcançar o ponto de corte. Nesse momento você começa a alcançar o ponto de corte, então você chega à conclusão de que bastam 70 pontos, 75, 73. Depois, na segunda fase, bastam 6 pontos e por aí vai até a oral. E aí eu quero dizer para você o seguinte: você está mais vulnerável nesse ponto. Quando o seu patamar é este, quando a sua meta coincide com aquilo que você chamou de mínimo existencial, ainda que você não tenha dado esse nome, mas é a natureza que você dá ao seu objetivo, há uma dificuldade maior. Uma dificuldade maior em executá-lo. Então você precisa perceber que é preciso fixar metas maiores, mais ousadas. Que você precisa dizer, olha, eu vou estudar para ser o primeiro lugar. Vai sair o concurso da magistratura do estado de Goiás, a gente já sabia disso, o estado de Goiás é o meu estado. Eu fiz faculdade na Universidade Federal de Goiás, fui delegado em Goiás, antes de ser juiz em Brasília. Goiás é maravilhoso mesmo, é um grande concurso. Então você pode estar estudando para ser aprovado na primeira fase de Goiás. E para você pouco importa ser aprovado em primeiro lugar ou ser aprovado em último, o que importa é que você seja aprovado. Eu concordo com você que depois da posse, no momento que sai a lista dos nomeados para tomar posse, se você passou em primeiro lugar ou se você passou em 25º lugar e foram 25 os aprovados, eu acho que não há diferença, e se houver, há uma mínima diferença de alegria entre o primeiro e o 25º. De fato, eu acho que não há. Eu acho que a alegria aí é igual. Mas quando você estuda para ser o primeiro, para ser o segundo, para ser o terceiro, quer dizer, você estuda para passar muito bem, a chance de você ser aprovado é muito maior. Não faz diferença você ser nomeado para fins de alegria, de conquista, de realização profissional, você ser nomeado porque foi aprovado em primeiro ou em 30º lugar do concurso. Isso não faz diferença. O problema é o problema é que quando você estuda só para ser aprovado, que bom, Fefe Mota, tomando o DP8, fico feliz. O ponto é que quando você foca nessa área, quando você diz, não, eu vou efetivamente fazer isso, você estabelece uma meta que na verdade é o seu piso. Você quer. Então, o mínimo existencial, primeiro você não pode estabelecer isso como mínimo existencial. O segundo erro é que você estabelece como meta aquilo que você reputa como mínimo existencial. Então você coloca como mínimo existencial a vida, a alegria da vida depende disso,
a minha satisfação, a minha realização depende disso, você estabelece a aprovação. E aí a sua meta coincide com o seu mínimo existencial. Então é como se você dissesse que você quer correr uma maratona e você estabelecesse a maratona como uma meta de vida, e sem a maratona você não se sentiria feliz. Mas se você disser para mim que você quer correr uma maratona e ficar entre os 10 primeiros, e que você está treinando para ficar entre os 10 primeiros da maratona, eu tenho certeza absoluta de que você vai ter bom êxito nessa corrida. Você vai fazer os 42 quilômetros e vai conseguir concluir a prova. Então, o primeiro convite para você nessa noite é mude o patamar. Não estabeleça a aprovação como mínimo existencial. Você pode ser feliz a despeito da aprovação e, portanto, você pode ser satisfeito e ambicioso, feliz com as conquistas de hoje, mas com vontade de conquistar mais, o que para mim é admirável, e portanto você consegue se libertar dessa ideia. E o segundo é: mude o patamar. Mude o patamar do seu projeto. Isso vai facilitar a sua vida. Então, o sujeito que pretende correr uma maratona, ele tem que colocar como meta que ele vai correr e ficar entre os 50 primeiros. O sujeito que pretende ser aprovado no concurso da magistratura deve estabelecer como meta que ele quer ser aprovado entre os 5 primeiros. Porque isso vai tornar o objetivo que ele tem como mínimo existencial, ou seja, a realização mínima que ele procura, algo mais factível e mais fácil. E o outro ponto é a universalização do método. Quando você estabelece metas para a vida profissional, essas metas em regra dependem só de você. Mas quando você estabelece metas que estão relacionadas a outras pessoas, como por exemplo a sua família, estas metas não dependem só de você. Então, o método que você estabelece ou que você adota quando vai elaborar um plano para a sua vida profissional, que é um método baseado em métrica, que é: eu quero chegar ali, eu preciso de tanto tempo, tantas horas por dia, ler tantos livros, ler estes livros, assistir a essas aulas e fazer esses exercícios. Este método, que é matemático, que é frio, que é calculista e que é correto em grande medida, ele não se aplica, pelo menos não por inteiro, às relações pessoais. Então, quando você pensa na sua família, a sua meta de mudança da família não é por desempenho de tempo, não é por hora, é por qualidade. E nas relações pessoais, isso qualquer psicólogo vai dizer para você: o desenvolvimento demanda empatia, que é a capacidade de ouvir o outro, de se colocar no lugar do outro, que se aproxima muito da ideia de escutatória do Rubem Alves, né? Eu vi uma placa na rua, diz Rubem Alves: as pessoas estão atrás de cursos de oratória. Todo mundo quer aprender a falar, mas eu nunca vi um curso de escutatória. Ninguém quer aprender a ouvir. E para o desenvolvimento das relações pessoais, isso é imprescindível. Então, o que eu quero dizer para você é: não universalize o método. O que serve para as relações profissionais não serve para as relações pessoais, não serve para outras relações. É preciso ter
sabedoria para eleger os meios e alcançar os resultados. Basicamente é isso. Deixo 3 mensagens para você então hoje. Em primeiro lugar, não tenha a aprovação no concurso como mínimo existencial. Em segundo lugar, estabeleça metas mais ousadas do que o seu desejo inicial, ou do que aquilo que é capaz de já promover realização. Em terceiro, porque isso vai facilitar que você alcance esse mínimo. E em terceiro lugar, não universalize o método. Essa é a ideia. Pessoal, muitíssimo obrigado. Uma boa noite, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.